I miss my colleague James E. Faust today. Eu sinto muita falta do meu amigo, o presidente Faust, e expresso meu amor à sua família, sua esposa, e tenho certeza que ele está servindo ao Senhor em outro lugar. Também dou boas-vindas às novas autoridades, Elder Irene, Elder Gonzalez. Eles têm o meu apoio. Há 38 anos, na conferência geral realizada no tabernáculo da Praça do Templo, falei sobre um amigo de infância, Arthur Patton, que morreu ainda bem jovem. O título do discurso era Senhora Patton, Arthur vive. Dediquei o discurso à mãe de Arthur, a Senhora Patton, que não era membro da igreja. Embora tivesse pouca esperança de que a Senhora Patton ouvisse o meu discurso, quis compartilhar com todos os que ouviam minha voz a gloriosa mensagem de esperança e amor do Evangelho. Recentemente, senti-me inspirado a mencionar novamente Arthur e contar-lhes o que aconteceu depois daquele primeiro discurso. Para começar, gostaria de contar algo sobre o Arthur. Ele tinha cabelos loiros e encaracolados e um sorriso imenso. Era mais alto que todos os meninos de sua turma. Acho que foi por isso que, em 1940, quando o grande conflito que se transformaria na Segunda Guerra Mundial estava assolando grande parte da Europa, Arthur conseguiu enganar os oficiais de recrutamento e alistar-se na Marinha com apenas 15 anos de idade. Para Arthur e a maioria dos rapazes, a guerra era uma grande aventura. Lembro-me de quando ele ficou garboso com o seu uniforme da Marinha. Como desejamos ser mais velhos ou mais altos para poder alistar-nos também? A juventude é uma época especial da vida. Como o poeta Longfellow escreveu, quão bela a juventude, quão brilhante e radiante, com suas ilusões, aspirações, sonhos. Livro de princípios, história sem fim. Cada jovem, uma heroína, cada homem, um amigo. A mãe do Arthur tinha um orgulho da estrela azul que adornava a janela de sua casa de estar, a sua sala de estar. A estrela indicava que todos que passavam, indicava que o seu filho vestia o uniforme do seu país. Quando passávamos pela casa, costumava abrir a porta e convidar para ela ler a última carta recebida do Arthur. Seus olhos se enchiam de lágrimas e ela me pedia que lesse em voz alta. Arthur significava tudo para sua mãe viúva. Ainda consigo visualizar as mãos calejadas da Sra. Patton quando ela guardava cuidadosamente a carta no envelope. Eram mãos de uma mulher trabalhadora. A Sra. Patton trabalhava na limpeza de um prédio de escritórios no centro da cidade. Todos os dias, exceto os domingos, nós a víamos caminhando pela calçada, levando um balde e um escovão, com cabelos grisalhos presos em um rabo de cavalo, os ombros cansados de tanto trabalhar e curvados pela idade. Em março de 1944, no auge da guerra, Arthur foi transferido do contra-torpedeiro USS Dorsey para o porta-aviões USS White Plains. Quando estava em Saipan, no sul do Pacífico, o navio foi atacado. Arthur foi um dos tripulantes que perdeu a vida no mar. A estrela azul foi tirada do seu lugar de destaque na janela de frente da casa da família Patton, sendo substituída por uma estrela de ouro, indicando que a pessoa que tivera a estrela azul havia morrido em combate. Uma luz se apagou na vida de Sra. Patton. Ela ficou a tatear na mais densa escuridão e profundo desespero. Em espírito de oração, aproximei-me da entrada da casa da família Patton, pensando em quais palavras de consolo poderiam ser proferidas de um simples menino. A porta se abriu e a Sra. Patton abraçou-me como se eu fosse seu próprio filho. A casa dela tornou-se uma capela quando aquela mãe angustiada e um menino sem jeito se ajoelharam em oração. Ao erguer-nos, a Sra. Patton fitou nossos olhos e disse: Tommy, não pertenço a nenhuma igreja, mas você sim. Diga-me,
Arthur voltará a viver? Da melhor maneira que pude, testifiquei a ela que Arthur realmente voltaria a viver. Naquela conferência geral há muitos anos, quando fiz esse relato, mencionei que tinha perdido contato com a Sra. Patton, mas queria novamente responder a pergunta dela. Arthur voltará a viver? Falei do Salvador do mundo que caminhou pelas vilas e sendas poeirentas do lugar que hoje chamamos de reverentemente Terra Santa, que fez o cego ver, o surdo ouvir, o coxo andar e o morto viver. Aquele com quem com ternura e amor nos assegurou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Expliquei que o plano da vida, devido à explicação do seu curso eterno, nos haviam sido dados pelo Mestre do céu e da terra, sim, Jesus Cristo, Senhor. Para compreender o significado da morte, precisamos entender e valorizar o propósito da vida. Expliquei que nessa dispensação o Senhor declarou: e agora em verdade vos digo, eu estava no princípio com o Pai, e eu sou o primogênito. O homem também estava no princípio com Deus. Jeremias, o profeta, escreveu: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Saindo do majestoso mundo dos espíritos, entrando no grande palco da vida para provarmos obedientes a tudo que Deus nos ordenasse, durante a mortalidade, passamos de bebês desamparados para crianças questionadoras e então adultos ponderados. Sentimos alegria e tristeza, realização e desilusão, sucesso e fracasso. Experimentamos o doce, mas provamos o amargo. Isso é a mortalidade. Então, cada um de nós chega à experiência conhecida como morte. Ninguém está isento. Todos precisamos passar por esse portal. Para a maioria, há algo de sinistro e misterioso nesse visitante malquisto chamado morte. Talvez seja o medo do desconhecido que nos faça temer a sua chegada. Arthur Patton morreu rapidamente. Para os outros, a morte é lenta. Sabemos por meio da palavra revelada de Deus que o espírito de todos os homens, logo que deixa este corpo mortal, é levado de volta para aquele Deus que lhes deu vida. Assegurei à Sra. Patton e a todos os outros que me ouviam que Deus nunca os abandonaria. Ele tinha enviado seu Filho unigênito ao mundo para ensinar-nos pelo exemplo de sua vida. Seu Filho morreu na cruz para redimir toda a humanidade. Suas palavras à angustiada Marta e seus discípulos de hoje nos proporcionam consolo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Reitero o testemunho de João, o revelador, e de Paulo, o apóstolo. João reescreveu: eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e deu o mar os mortos que nele havia. Paulo declarou: assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Expliquei que até que chegue a manhã da gloriosa ressurreição, caminhamos por fé. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Reassegurei à Sra. Patton que Jesus a convidaria, bem como a todos os outros: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso
para as vossas almas. Como parte da minha mensagem, expliquei à Sra. Patton que esse conhecimento lhe daria alento em sua tristeza, que ela nunca estaria na trágica situação do descrente, que ao perder um filho, teria que dizer, ao ver o caixão ser baixado à Mãe Terra, adeus, meu filho, adeus para sempre. Em vez disso, com a cabeça erguida, coragem destemida e fé inabalável, ela poderia erguer os olhos, fitando para além das ondas que mansamente quebravam no sul do Pacífico e sussurrar, adeus, Arthur, meu filho querido, adeus, até que nos encontremos novamente. Citei a palavra de Tennyson como tivesse sido proferidos por seu filho. O pôr do sol e a estrela vésper. Em claro chamado para mim. E não haja lamentos à barreira ao passar e partir para o mar. E o crepúsculo e o sino vespertino, e depois disso escuridão. Mas que não haja tristeza na despedida, quando eu embarcar dessa vida. Pois, embora de nossa esfera de tempo e espaço a correnteza possa para longe me carregar, eu espero ver meu mestre face a face, quando eu cruzar a barreira. Ao concluir minha mensagem há tantos anos, expressei para a Sra. Patton a minha certeza pessoal como testemunho especial de que Deus, nosso Pai, estava ciente dela, de que por meio de sincera oração ela podia comunicar-se com Ele. Disse que Ele também tivera um filho que morreu. Sim, Jesus Cristo, Senhor. Disse que Ele é nosso advogado perante o Pai, o Príncipe da Paz, nosso Salvador e Divino Redentor, e que um dia o veremos face a face. Desejei que a minha mensagem, Sra. Patton, chegasse aos ouvidos dela e tocasse o coração de outros que perderam um ente querido. E agora, meus irmãos e irmãs, quero contar-lhes o restante desta história. Fiz meu discurso na conferência de 6 de abril de 1969. Não tinha muita esperança de que a Sra. Patton realmente ouvisse a mensagem. Não tinha motivo para achar que ela não ouviria a conferência geral. Como mencionei, ela não era membro da igreja. Então, fiquei sabendo que algo semelhante a um milagre havia acontecido. Não tendo ideia de que ela estaria falando que eu estaria falando na conferência, quais assuntos seriam abordados, os vizinhos súditos de Sra. Teresa Patton, na Califórnia, para onde ela havia se mudado, convidaram-na para ouvir uma sessão da conferência na casa deles. Ela aceitou o convite e, por isso, estava ouvindo a sessão em que me dirigi pessoalmente a ela. Na primeira semana de maio de 1969, para minha surpresa e alegria, recebi uma carta enviada de Pomona, Califórnia, datada 29 de abril de 1969. Era da senhora Teresa Patton. Quero ler para vocês um trecho dessa carta. Querido Tommy, espero que não se importe que eu chame de Tommy, porque é assim que sempre penso em você. Não sei como agradecer-lhe pelo discurso consolador que fez. Arthur tinha 15 anos quando se alistou na Marinha. Foi morto um mês antes de seu aniversário de 19 anos, em 5 de julho de 1944. Foi maravilhoso de sua parte pensar em nós. Não sei como agradecer-lhe por suas palavras de consolo, tanto quando Arthur morreu, quanto novamente em seu discurso. Tive muitas dúvidas ao longo dos anos, mas você respondeu a todas. E estou agora em paz em relação ao Arthur. Que Deus o abençoe e o guarde sempre. Com amor, Teresa Patton. Meus irmãos e irmãs, não creio que tenha sido por coincidência que me senti inspirado a transmitir aquela mensagem específica na Conferência Geral de abril de 1969. Tampouco creio que tenha sido por coincidência que a senhora Teresa Patton foi convidada pelos vizinhos para ouvir na casa deles aquela sessão específica da conferência. Tenho certeza de que nosso Pai Celestial estava ciente das necessidades dela e queria que ela ouvisse as verdades consoladoras do Evangelho. Embora a senhora Patton já tenha
partido dessa vida, sinto-me fortemente inspirada a compartilhar com vocês a maneira pela qual o Pai Celestial a abençoou e cuidou dela nos momentos de necessidade. Com todo o vigor da minha alma, testifico que nosso Pai Celestial ama cada um de nós. Ele ouve a oração das pessoas de coração humilde, ouve nossos pedidos de ajuda, assim como ouviu a Sra. Penton. Seu Filho, nosso Salvador e Redentor, fala a cada um de nós em nossos dias, dizendo: Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei. E presta atenção a isso, com ele cearei. E ele estará comigo, e abrir a porta do Senhor. Oro para que façamos essas coisas. E no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.